Boa noite, pessoal. Estamos só aguardando o pastor David e Carol Sul entrar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, alegria tê-los conosco. Olá, boa noite. Boa noite, estão ouvindo bem? Sei muito. Qual é seu nome? Me lembra, Daniel e Cíntia. 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 Ok, muito bom. E Daniel é filho do pastor Renato, né? Isso mesmo. Professor de seminário. Isso. Tem boas lembranças? Muitas. Que bom. Daniel Reis era o pastor. Também. E professor também. E te batizou. Sim. Daniel Reis é quem fez o batismo dela. Ele tem longa história. Que legal. Legal. Que bom. Gente, sejam... Desculpa. Pode falar. Pode. Vamos ir. A gente queria agradecer em nome do Ministério de Casais, em nome da PIB, a participação de vocês. É um privilégio muito grande, o Daniel falou no começo, é uma alegria muito grande tê-los conosco, poder ouvi-los e aprender com vocês. Então, muito obrigada, de coração. O Moisés falou que o som de vocês está um pouquinho baixo. Bom, na hora de falar, a gente chega pertinho e tenta falar. Isso, pode ser. Espero essa semana estar trocando o celular. Vamos ver. Ó, que bom. Mais antigo. Mas vamos tentar. Não, vamos tentar. Então, a gente Só queria... explica como que vai funcionar. Então, nós vamos ter agora, né, um estudo sobre o casamento cristocêntrico. Nós vamos ouvir pastor David Murky e Carol Sul. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem ir enviando, nós vamos anotando. E no final da live, eu creio que nos últimos 10 minutos, nós vamos passar essas perguntas para eles e para eles estarem respondendo. Então, fiquem à vontade e muito obrigada. Ok, foi bem rápido, viu? Obrigado. Por favor, avise, nós vamos tentar projetar bem aqui para o microfone. É um privilégio muito grande para nós, essa vai ser a nossa última live desse ano, que a gente saiba. Eu acredito que fizemos cerca de 50 desde que a pandemia... Nossa! E vamos fechar com uma igreja querida que já conhecemos alguns anos atrás também. Que temos tantos conhecidos, tantos amigos ali também. Eu vi agora em algum lugar, eu acho que foi até mesmo no Instagram, que Rafael e Jana parece que estão de volta em Floripa, que são grandes amigos, passaram muito tempo aqui conosco e nós já com eles lá em Benevides do Pará. E também o Jojo e Meire Sim. estão de volta. Então, tem muita gente conhecida, Euclides também, eu sei que não puderam estar nesta noite. Só rapidamente, eu sou Davi, a Carol, já falei, somos casados há 38 anos, ministramos no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que o meu sogro era o fundador, já estamos aqui há 33 anos, eu sei que conhecem muitos ex-alunos, tanto do CTL, curso de treinamento de líderes, como dos cursos de internato. Também sou um dos pastores, já há 33 anos, da primeira Igreja Batista de Atibaia. E Deus nos agraciou com uma grande família. Nós temos 6 filhos, por enquanto nós temos 18 netos. Nossa! Não sei onde vai parar isso. Que bênção! Então, nós temos 2 filhos pastores, nós temos um filho que é militar e nossas filhas e noras são do lar, são formadas, mas estão investindo o seu tempo agora na vida dos seus maridos, dos seus filhos, todos eles muito envolvidos na igreja, então nós temos sido muito abençoadas e somos muito gratas. O nosso ministério que temos desenvolvido
ao longo desses últimos anos, especialmente, chama-se Palavra e Família, que são duas paixões mesmo, a palavra de Deus aplicada à realidade brasileira das famílias, mas também ao redor do mundo. Nosso ministério tem sido com Palavra da Vida Internacional. E quem se interessar depois, temos canal de YouTube, somos youtubers, temos bem mais de 100 programas sobre educação de filhos, e nos últimos 4, 5 programas agora tratando do que nós vamos falar hoje à noite, sobre o relacionamento conjugal. Tem o site Palavra e Família, um programa de rádio BBN, também com esse nome, e vários livros escritos. Mas o nosso foco nesta noite, o título é Casamento Cristocêntrico. Talvez seja uma ideia um pouco diferente para alguns, o que seria um casamento cristocêntrico. Bom, começamos com a triste realidade de todos os nossos casamentos. Desde Gênesis capítulo 3, todo casamento, toda família passa por conflitos, tensões, desde que a serpente, no jardim do Éden, injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. Todos nós, a imagem de Deus foi desfigurada em nós de tal forma que conflito, tensão, problemas caracterizam todas as famílias. Não existe sequer uma família perfeita. Nossa família tem muitas cicatrizes, já passamos por muitos tempos difíceis, e essa é a realidade de todos nós. E algumas das áreas específicas onde, depois que o pecado entrou, que nós sentimos os resultados do pecado, nós vamos destacar algumas dessas áreas e a solução delas, mas Sim. a comunicação conjugal, desde o Jardim do Éden, já foi muito complicado. Logo depois que Adão cantou para Eva, porque é poesia no texto original, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. As próximas palavras que saem da boca dele são para Deus, que foi a culpa da mulher que ele havia dado. De um momento ele está falando, mulher, tu és osso dos meus ossos, nada nos separará. E no próximo instante ele se afasta dela, ele a amaldiçoa e a expõe a uma morte fulminante. Que homem é esse? Então não é somente na área de comunicação, mas a comunicação gera, segunda área, conflito, outra área que precisa ser redimida, pelo que nós vamos chamar nesta noite do outrocentrismo de Cristo Jesus. Talvez seja uma palavra nova, pode ser que eu até inventei. Como gringo, americano, já há 30 anos, eu invento muitas palavras, mas essa palavra é boa. O outrocentrismo de Cristo precisa tomar conta da nossa comunicação nos momentos de conflito. E a terceira área, talvez seja surpreendente também, trata do cristocentrismo na cama. 3.6 seria a sexualidade do casal, onde Deus queria que o outrocentrismo de Jesus reinasse. Então, é basicamente isso que nós vamos tratar essa noite. Muito disso nós podemos encontrar encapsulado também no livro do Cântico dos Cânticos. Tem um versículo muito interessante que a Sulamita, que é a noiva, logo esposa no livro, ela que fala 2 vezes mais que Salomão. Nada parecido com a maioria dos casais, mas a mulher fala 2 vezes mais e ela é a heroína da história. Escuta o que ela diz em algum momento do livro. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. É fascinante essa declaração, esse apelo por ajuda de terceiros, que todo casal em algum momento precisa de apoio, de prestação de contas, de amigos, de padrinhos. Nós temos que resgatar o papel de padrinhos em nossos casamentos, no sentido de serem não somente testemunhas, mas
estacas fincadas para dar um apoio naqueles momentos em que vacilamos. Muitos casais jovens estão passando por isso. E não somente isso, mas temos aconselhado casais casados 20, 30, 40 anos, estão ao ponto de jogar tudo fora, os filhos fora de casa, parece que não se conhecem mais. E esse texto de Cantares nos lembra de que as raposinhas do inferno estão tentando devastar, comer do jardim do nosso amor, que é para ser um reflexo da própria glória do Senhor. Bom, uma das razões porque o outrocentrismo, o cristocentrismo precisa reinar em nosso lar é que o lar é o centro das coisas. É porque é muito fácil a gente projetar uma imagem fora de casa. Na igreja, dificilmente alguém é mal educado, todo mundo é simpático, Verdade. todo mundo, né, trata direito as pessoas. Mas em casa, eu não preciso segurar aquela máscara dourada que pesa tanto, porque em casa, o meu marido, os meus filhos, eles têm a obrigação de me amar, de me aceitar. Então eu posso ser quem eu realmente sou. Mas quem eu realmente sou é exatamente que precisa ser mudada por Cristo, né? Porque fingir a gente pode fazer até por um tempo fora de casa, mas dentro de casa não dá para fingir. Então é isso que tem que ser transformado. O que podemos afirmar é que a realidade ou não da nossa vida cristã é mais evidenciada no lar do que em qualquer outro contexto de vida. Não é no louvorzão, não é no entregar de folhetos, não é pregando, ensinando, evangelizando, aconselhando. Qualquer um faz isso razoavelmente bem, pelo menos enquanto segura a máscara dourada pesada. Mas se o Espírito de Deus conseguir nos controlar de dentro para fora, esse biblicamente é o verdadeiro reavivamento e manifesta-se biblicamente nos livros de Efésios, capítulo 5 e Colossenses 3, a plenitude do Espírito mais se evidencia em casa do que qualquer outro lugar. Então, esse ministério que vocês têm de equipamento, de encorajamento, de apoio aos casais para viverem a realidade outrocêntrica de Cristo em seus lares é fundamental. Não é o fim de todas as coisas, mas extremamente. Sim. Agora, algo interessante à luz de tudo isso, no texto de Efésios 5, nós encontramos o casamento resgatado por Cristo, a mulher sendo outra vez a Eva, que Eva não foi no jardim por causa de Cristo. O homem amando a esposa, como Adão não fez quando ele a expôs. Ele parecia mais o diabo naquele momento, em Gênesis 3, do que o próprio Deus, a imagem de Deus. Mas o que é fascinante é que logo depois do maior texto da palavra de Deus, que trata dos papéis resgatados em Cristo, nós encontramos o maior texto da palavra de Deus que fala de batalha espiritual. Uhum. Eu não creio que é coincidência. E, inclusive, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, logo depois de tratar dos papéis da família, dos conflitos e dificuldades, pai, filho também, ele diz, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra forças hostis, inimigos nas regiões celestiais. Por que isso? Porque o inimigo sabe que a batalha se trava no contexto do lar. E aqui eu quero fazer a ponte para o que nós queremos deixar nessas três áreas nesta noite. O cristocentrismo na comunicação, no contexto de conflito e fechando com chave de ouro na própria cama do casal. Mas por que cristocentrismo significa outrocentrismo? Escuta esse versículo de Marcos 10, 45.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45, nós conhecemos. Às vezes nós falamos de boca para fora sobre a vida cristã. A vida cristã, essencialmente, é a vida de Cristo sendo vivida em nós. Eu não consigo viver a vida cristã. Só Jesus consegue viver a vida realmente cristã. Mas o que é a vida cristã? É uma vida vivida para servir. Não é ser capacho, mas ser uma bênção. Pense em Filipenses capítulo 2, texto bem conhecido, versículos 3 a 5 também. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é um dos textos clássicos da palavra de Deus que descreve o que é a vida cristã. É viver em prol dos outros. Se tem algum lugar onde essa vida deve manifestar-se, a vida de Cristo, é no casamento. Sim. É na educação dos filhos. Muitos dizem que casamento deve ser 50-50. Não, casamento bíblico deve ser 100-0. E 100-0. Mas mesmo que o meu cônjuge não contribuir em nada, eu ainda continuo com o dever. Eu não posso nunca garantir a mudança do meu cônjuge, mas Deus quer usar meu cônjuge para me mudar. Para resumir tudo isso, acho que podemos fazer um tipo de silogismo, que é um argumento lógico. Todos nós sabemos, nós que somos da igreja, talvez tenhamos convidados, amigos que estão interessados nisso, mas me siga um instante. Nós glorificamos a Deus quando somos parecidos com um filhão de Deus, Jesus Cristo. Deus, o Pai, se orgulha. Eu tenho dois filhos e um genro que são pastores. Um é muito parecido comigo em aparência, coitado, e o outro é muito parecido em jeitão. E acabamos de escutar a mensagem que o filho que é pastor nos Estados Unidos, ele tem 29 anos, assumiu uma igreja quando o pastor titular faleceu repentinamente num acidente de moto. E o Steve, nosso filho agora, prega todo domingo, toda semana nós trabalhamos juntos as mensagens. Ele prega muito bem. O orgulho do pai é ver o filho bem-sucedido. O outro filho é pastor sênior de uma igreja aqui de Atibaia de 1.300 membros. Ele, junto com outros dois, inclusive a Mauri e Raquel. Está? É mesmo? Então, o Ricardo, Libânio, onde nós vamos comer pizza sexta-feira à noite. O nosso filho e o pastor Abimael, os três assumiram uma igreja de 1.300 membros. E quando eu ouço os elogios do nosso filho, isso estufa o meu peito. Bom, Deus o Pai, o seu alvo no universo é fazer tudo convergir no seu filho. Quando nós vestimos a camisa da seleção celestial, que tem o número de Jesus nas costas, o Pai é glorificado. Mas, em segundo lugar, glorificamos a Deus quando parecemos com Cristo. Mas quando é que parecemos com Cristo? Quando vivemos a vida de Cristo, a vida outrocêntrica. Ou seja, a conclusão do nosso silogismo, quando nosso casamento é outrocêntrico, cristocêntrico, nós parecemos com Jesus, nós vestimos a camisa de Jesus e Deus o Pai é glorificado. Não tem nada melhor que isso. Entendi. Agora, o inimigo também sabe disso. Casamento bíblico, aqui vem, eu não me lembro se nas palestras que fizemos alguns anos atrás deixamos essa frase, provavelmente sim. Casamento bíblico
cresce ao longo dos anos. Para nós, é 38 anos de aprendizagem. Cresce no outrocentrismo de Cristo, quando é um para o outro e ambos para Deus. Esse é um lema fantástico. Se tem alguns noivos assistindo, querem um tema para seu casamento, algo para escrever dentro, como meus filhos e meus sogros têm dentro da aliança, casamento bíblico é um para o outro e ambos para Deus. Porque um para o outro é o outrocentrismo de Jesus. E nós estamos sugerindo, só para dar água na boca, um gostinho, que são 3 áreas em que a necessidade do outrocentrismo de Cristo são específicas, são gritantes. Em primeiro lugar, vamos trabalhar rapidamente e depois nós vamos abrir para perguntas, caso houver. A comunicação. Cristocentrismo ou outrocentrismo afeta a comunicação da família, do lar, do casamento. O autor colocou assim: a comunicação é o sangue do casamento que carrega o oxigênio vital para dentro do coração do nosso romance. Eu vou repetir. Gary Thomas, em seu livro Casamento Sagrado, diz: a comunicação é o sangue do casamento que carrega o oxigênio vital para dentro dos nossos corações, do nosso casamento. 2 versículos em Provérbios. Nós temos muitos, mas vamos deixar 3, de fato, 2 em seguida. Provérbios 18, 1 e 2. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Próximo. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. São 2 versículos em Provérbios 18. E, Daniel, eu não mencionei antes, mas assim que terminar aqui, nós temos tudo isso em PDF, slides. Ótimo. Mandar para ti, para as pessoas Sim. não terem que correr e lembrar. E você poderia, quem pedir, repassar também. Tá tudo Claro, claro. ali, tá bom? O solitário, a pessoa interessada em si mesmo, só busca o seu interesse. Esse é o oposto do que nós lemos sobre a vida de Jesus em Filipenses 2, que busca o interesse do outro. O insensato não tem prazer no entendimento, ou seja, ouvir o outro. Todos nós temos essa experiência. Por exemplo, eu pedi o nome Daniel da sua esposa. Vamos dizer que eu não prestei atenção porque eu estava tão preocupado em como era a minha aparência, se a minha testa está mostrando muito. E, de repente, eu não lembro que o nome dela é Cíntia. Agora eu lembrei. Mas, quantas vezes eu estou tão interessado em minha imagem, o que eu estou projetando, e que eu estou nem aí com o que a outra pessoa. Nosso foco natural é egocêntrico, mas Jesus transforma isso. No casamento, a mesma coisa. Quantas discussões, quantas conversas. O outro está falando, mas nós não estamos ouvindo. Tem o outro, Provérbios 19, 3. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Pode repetir. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios fala muito de comunicação. Aqui uma simples amostra, mas em um dos nossos livros que escrevemos sobre relacionamento conjugal, algo também comum em vários outros textos, nós trabalhamos os 10 mandamentos da comunicação. À luz desses textos e da ideia de que o cristocentrismo, o outrocentrismo, se vigia com interesse no outro, no que é importante para o outro e comunica isso. Vamos compartilhar rapidamente algumas dessas regras que também vão nos levar para a área de conflito também. Os 10 mandamentos para a comunicação conjugal. Primeiro, não guardarás mágoas no teu coração de um dia para o outro.
2, não levantarás a tua voz. 3, não usarás termos ou nomes negativos na tua discussão. Esse é o tipo de coisa que você fala, mas só um idiota faria coisa assim. Você está me chamando de idiota! Mas É exatamente isso. não falarás para outros as falhas do seu cônjuge. 5. Não usarás o sexo como arma contra seu cônjuge. 6º mandamento da comunicação conjugal. Não envolverás terceiros na tua discussão, inclusive as crianças. 7. Fecharás a tua boca até entender o que o outro realmente está dizendo. Isso tem muito a ver com os textos que vimos em Provérbios, mas também tudo com o outrocentrismo de Cristo. 8. Separarás um tempo diário para compartilhar e conversar. Nós vamos falar um pouco sobre isso, é uma ideia que nós temos praticado, vimos, provavelmente já falamos para alguns na igreja também, mas essa aqui é muito importante na área de outrocentrismo na comunicação. 9. Criarás bons hábitos de comunicação e gastarão tempo juntos. E número 10, também muito importante. Procurarás ajuda quando não conseguir resolver os seus problemas. Já falamos um pouco sobre a importância. Todo casal precisa disso em alguns momentos das tempestades da vida. Agora, vamos fechar essa parte de comunicação, só dando alguns gostinhos para nós começarmos a pensar, ou continuarmos a pensar ainda mais, como Cristo quer viver a vida dele em e através de nós, na comunicação. Algo que aprendemos anos atrás, chamado tempo de sofá. Não é original conosco, mas os autores tinham 2 filhas e a ideia é que no final da tarde, quando os 2 chegam em casa, ou se um está trabalhando fora e volta para casa, quando os 2 se encontram juntos, de investir os primeiros 10, 15 minutos se atualizando. Para eles sentavam no sofá, tudo bem, dava para conversar. Para a gente, com 6, não dava certo isso. Então, a nossa prática sempre foi, o Davi chegava em casa, a gente entrava no quarto, fechava a porta, e os nossos filhos eram muito bem ensinados que, a não ser uma emergência, tipo sangue, fogo, alguma coisa assim, não era para bater na porta, porque esse era o nosso tempo. Então, daí a gente se atualizava, eu ficava por dentro, como foi o dia do Davi, quais foram as frustrações, os desafios, as alegrias. Às vezes a gente conversava sobre agenda, aí ele ficava sabendo de tudo que tinha acontecido em casa, estava por dentro dos acontecimentos da vida de cada um dos filhos. 10, 15 minutos, ele saía, brincava com eles, eu preparava o lanche, e é isso. Então, dificilmente a gente passava por tempo. Eu esqueci de te falar. Você não Todo dia a gente estava atualizando. Agora, muita gente questiona, mas por que nesse horário? Por que não esperar até que todos estejam dormindo? Daí vocês têm esse tempo. Sim. E a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Eles são muito bem-vindos, muito amados, mas nós viemos antes e nós ficaremos depois. Eles vêm, eles vão, mas nós estaremos aqui. Então, nós queremos investir na nossa amizade, no nosso relacionamento, e isso dá uma segurança muito grande para os filhos também, vendo dia após dia, mamãe e papai estão bem, eles se gostam. Não tem um versículo bíblico, um 11º mandamento que diz, tu terás tempo de sofá. Você faz do seu jeito. Talvez seja um chimarrão na varanda no final do dia, andar na praia juntos, mas o importante é estar sempre na mesma página. Esses momentos não são para os assuntos mais pesados. Para isso é bom marcar uma noite a 2. Noite só dos 2. Eu sei que para alguns é difícil, os avós moram longe e tudo. Mas fazendo o possível, naqueles momentos você pode tratar dos assuntos mais difíceis.
Mas, de novo, primeira área onde o outrocentrismo, que é a vida de Cristo, se manifesta no lugar onde somos quem somos, é na comunicação. Mas, inevitavelmente, mesmo nos melhores casamentos, nós temos confusão, nós temos conflito. Então, aquele um para o outro, ambos para Deus, em vez de ser complementação, se transforma em competição. Em que eu vou defender os 5% de razão que normalmente nós homens temos, contra os 95% que ela tem, mas eu vou morrer naquele morro, custe o que custar. Como nós podemos viver o outrocentrismo nos conflitos inevitáveis? Eu fico triste hoje em dia, porque me parece que muitos jovens casais hoje estão casando-se pensando que a vida conjugal vai ser mar de rosas, vai ser como eu gosto da ideia de uma palmeira plantada em canteiro de shopping. Eu não sei se alguns já viram isso. Temos um shopping aqui perto, 1 hora daqui. Eu já observei as árvores plantadas na praça de diversão. São perfeitas. Todas as folhas, todo o tronco, regadas todo dia, nutridas, fertilizadas, nunca passaram por um problema. Ah, meu amigo, quem tem alguns dias ou semanas de casamento, e muito mais nós que temos anos, sabemos que a vida não é assim. O problema é essa ideia de que não haverá conflito, não reconhece o que um autor coloca como título do seu livro, Dave Harvey, quando pecadores dizem sim. Quando pecadores dizem sim, você tem 2 porcos-espinhos coabitando na mesma toca. Uma noite fria de Floripa, de Porto Alegre, de Curitiba, de julho, é frio, e os porcos-espinhos tentam chegar bem juntinhos, mas o que acontece? Cada um alfineta o outro. Nós nos machucamos. Depois de 38 anos, ela tem todas as armas, tem um arsenal de coisas para me machucar até a morte. Agora, o amor não faz isso. Nós sabemos que, diferente de palmeira em shopping, nossos casamentos são mais como palmeiras plantadas à beira-mar, em meio a furacões. Mas, sinceramente, meus amigos, eu muito mais prefiro ser um par de palmeiras com nossas raízes entrelaçadas no solo da graça, do amor incondicional e do outrocentrismo de Cristo, do que uma palmeira frufru em shopping. Desculpa. É verdade. Porque essas palmeiras são resistentes, são fortes, têm cicatrizes, carregam as marcas dos anos das dificuldades. Agora, um texto fantástico de Provérbios também diz isso. Como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Provérbios 27:17. Deus é soberano. Ele é capaz de transformar situações difíceis, como o conflito, em momentos de aperfeiçoamento do nosso caráter. É no conflito que nós percebemos as nossas falhas. Certa vez alguém disse, se 2 pessoas sempre concordam no casamento, uma delas é desnecessária. Tem muitos homens querendo casar-se com mulher que vai simplesmente carimbar todas as suas benditas e santas decisões. Casou por quê? Nós somos complementos. Sim, o homem é líder do lar. Sim, a Bíblia chama 4 vezes para a mulher alinhar-se, submissão e respeito bíblicos, o auxílio idôneo debaixo da liderança, mas isso não significa ser escrava capacho. Ela complementa e o conflito revela exatamente isso. Pode ser um instrumento de Deus para tirar as lascas em nossas vidas que não parecem Jesus. E aqui entra mais uma vez a área de outrocentrismo.
Aqui nós queremos sugerir, talvez, né, algumas dicas bem práticas em meio aos conflitos que vão revelar o que Cristo revelou na cruz. Pense comigo, Gênesis 3, o que Adão fez. O primeiro Adão protegeu a si mesmo. Ele tinha oportunidade de confessar o seu pecado, ele era o responsável por cuidar, proteger, transmitir a palavra de Deus. Eva nem sequer ouvira as instruções de Deus. Ele não fez bem o seu trabalho. Deus não chama Eva para frente. Ela comeu primeiro do fruto proibido. Mas sim Adão. Nesta hora, ele poderia ter estendido seus braços, falado, meu Deus, eu errei, eu falhei, eu confesso o meu pecado, tenha misericórdia de mim, mas uma coisa eu peço, poupe a vida da minha mulher. O homem de verdade, em meio ao conflito e à culpa, teria feito isso. Mas o que ele fez? Protegeu a si mesmo, distanciou-se da sua mulher, apontou o dedo e a expôs a uma morte fulminante para salvar a sua pele. Nós todos somos assim. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele sim estendeu, estendeu seus braços e ele assumiu toda a nossa culpa. Ele tinha 0% de culpa. E ele disse, oh meu Deus, eu não fiz nada errado, mas toma a minha vida e poupe a vida da minha noiva igreja. É assim que Paulo, em Efésios 5, chama os homens a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E uma das maneiras que nós podemos fazer isso é competindo, sim, entre nós, para ser o primeiro a aceitar a culpa. Eu tenho 5% de razão, mas eu tento agregar para mim mesmo 95% da razão. Eu nem confesso a grande parte da culpa, como Jesus fez. Mas em Cristo eu posso ser o Adão que Adão não foi, e Eva. Parte disso inclui também focar no positivo. Você poderia explicar essa ideia quando tem conflito e o casal chega e cada um está fazendo o jogo do diabo? O normal, a gente vê tudo que está errado, né? O que a outra pessoa fez para me magoar, como eles me machucaram. Mas se conseguimos fazer uma lista, muitas vezes a gente pede para fazer duas coisas. Uma, faça uma lista de tudo que você tem feito de errado para você contribuir nesse conflito e uma lista de tudo que o teu marido, o teu cônjuge, que você aprecia nele, as coisas positivas, o que te atraiu a esta pessoa. E começar a focar, porque o normal é ver tudo de bom que eu tenho e tudo de ruim que ele tem. E não, nós temos que mudar isso. É exatamente o contrário do que Adão e Eva fizeram. Ele olhou o que era errado dela e o que era certo dele. Em vez de confessar a culpa dele e apreciar aquela dádiva que Deus lhe deu. Uma outra sugestão é ser o primeiro a aceitar a nossa parte da culpa, focar no positivo do outro, mesmo depois de muitos anos. Mas esse terceiro, se eu pudesse exigir que cada ouvinte memorizasse esse versículo de Provérbios, iria transformar os nossos lares. Não pelo moralismo, não como band-aid proverbiano, mas com Cristo tomando conta da nossa língua em meio ao conflito. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Vou ler mais uma vez. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se na hora do conflito, em vez de elevar a voz, escalar o conflito, usar termos pejorativos, negativos, tentar preservar o nosso morro e culpar o outro jogando cabisbaixo pelo abismo, se nós simplesmente devolvéssemos
uma palavra branda. Nós vimos alguns anos atrás, um exemplo tão clássico disso que virou piada entre nós, mas você poderia contar. Sim, foi meu sogro e sua esposa, era madrasta do Davi, vieram nos visitar. A mãe do Davi já havia falecido, ele casou novamente. E meu sogro era um homem impaciente, áspero, ele exigia muita coisa. E eu não sei o que ele tinha falado, tinha pedido para a esposa dele, mas ela esqueceu. Então, quando ele foi perguntar, ela não tinha feito, ou não tinha lembrado, não sei, não lembro exatamente o que foi, mas você via, assim, ele começar a se irritar, a se exaltar, e você conseguia ver a pressão subindo. E ela olhou para ele, sorriu, falou, meu bem, você fala tantas coisas maravilhosas para mim, eu não tenho como lembrar de todas elas. Todo esse homem murchou na nossa frente. Ele não tinha nem como continuar a discussão. Eu acho que quase uma vez por semana um de nós fala alguma coisa assim, só para tirar um pouco da pressão, da panela de pressão que tende a esquentar. E se um decidisse permitir que a vida de Cristo fosse manifestada através das palavras, nós somos capazes, pela graça de Deus, é sobrenatural isso não é normal para nós, mas de apaziguar, de acalmar, de criar uma bonança, de desarmar e de poder resolver conflitos de uma forma pacífica. Meu bem, você fala tantas coisas maravilhosas, como eu irei lembrar de todas elas. Todos poderiam treinar essas ideias. Bom, só temos 2-3 minutos aqui. Vamos fechar com a terceira área. O cristocentrismo, que é outrocentrismo, manifesta-se na comunicação, no conflito, mas também na cama. E aqui nós vamos deixar algumas ideias bem simples. Eu já tinha pensado só um pouco aqui, mas não é original conosco. Também o autor Gary Thomas, naquele livro que eu mencionei, Casamento Sagrado, ele diz isso chocante. Ele diz a verdadeira natureza do nosso caráter espiritual talvez seja mais demonstrada na cama do que no culto. Outra vez. A verdadeira natureza do nosso caráter, agora a ideia, cristocêntrico, outrocêntrico, talvez seja mais demonstrada na cama do que no culto. A palavra de Deus não dá muitos segredos sobre uma vida sexual bem-sucedida do casal. Eu diria que o maior segredo está em 1 Coríntios 7, versículos 3 e 4. Textos chocantes, iconoclastas, contra a cultura, quebra de paradigma daquela época. E Paulo fala, ele não era machista, como alguns alegam hoje, ele fala primeiro para os homens, no contexto da cama, para Cristo ser revelado. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Eu ouço muitos homens sendo extremamente interesseiros, citando só a parte da segunda parte. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas não é a primeira coisa que Paulo fala. Ele diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E ele está falando sobre prazer sexual. Sabemos que homens e mulheres são diferentes. Todo casal, talvez desde a lua de mel, vai passar por momentos de altos e baixos na vida sexual. Às vezes precisa de ajuda. Mas essa ajuda, se cada um entrasse na cama para viver a vida de Cristo e atender os desejos e não desejos, porque infelizmente tem muitos homens que não estão protegendo
pastoreando a sua própria esposa e estão maltratando a esposa verbalmente, emocionalmente e sexualmente, fazendo-a como se fosse atriz pornô, fazer coisas nojentas para ela, contra a vontade dela. Isso não é a vida de Cristo. Você pode levantar as mãos no culto, você pode entregar folhetos, falar de Jesus, mas se trata a esposa desse jeito. Tem muitas mulheres que não estão concedendo, como Paulo também fala aqui, o prazer ao seu marido por N motivos. Estão em pecado. Mas não é só um falando do outro. Cada um acaba aprendendo a ceder e se entregar. Às vezes, não querendo ou não praticando o sexo, porque não é hora. E às vezes, sim, para atender o outro. Bom, suficiente para o dia. São essas palavras, mas vale a pena para nós pensarmos. Resumindo tudo isso, casamento bíblico cresce no outrocentrismo de Cristo, quando é um para o outro e ambos para Deus. Comunicação, conflito e na cama a vida de Cristo se manifesta. Que Deus os abençoe. Estamos aqui. Se tem alguma pergunta, Daniel, Cíntia, de volta para vocês. Excelente, muito bom. Vamos esperar ver se o pessoal faz alguma pergunta, manda alguma pergunta. Caso eles não façam, a gente tem algumas aqui que a gente pode fazer. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém elabora alguma pergunta. Enquanto Mas eu também erro. Infelizmente, eu erro também. Aí ela começa a dar risada e já... Bom, Daniel, eu aprendi, eu sou piadista, sabe? Então, uma das minhas maiores técnicas é justamente soltar piadas. Agora, ela já passou um pouco pela fumaça e nós tivemos um filho bem parecido, que na hora da disciplina, ele deixava a gente na risada. Falava assim, eu tô bravo com você mesmo dando risada. Desde que seja um coração maleável, não vejo problema. Eu acho que o humor é um presente Claro. num bom casamento. às vezes irrita um pouco. Porque você quer tratar da questão mesmo. Mas a gente, Exatamente. nós estamos ouvindo, acredita, nós estamos ouvindo, mas dói. Que bom. Dói a crítica. Na opinião do pastor, por que as igrejas têm usado mais a psicologia do que os princípios claros e simples da palavra? Deixa eu ver se continua. Depois tem outra. Quer anotar outra? Tá. Historicamente, esse movimento, o secularismo, movimentos sociológicos, antropológicos e psicológicos privaram a igreja do ministério do aconselhamento e tiraram para colocar nas mãos de profissionais.
A perda foi muito grande para a igreja, porque nós perdemos o privilégio e o direito, o que a Bíblia nos manda fazer, de aconselhar uns aos outros à luz da suficiência das Escrituras. A razão por isso, nossa tendência sempre, a tendência humana vai ser antropológica. Nós sempre vamos voltar interesse para o homem. Começou no Jardim do Éden. A psicologia faz boas observações, excelentes estudos, mas onde muitas vezes falham é no diagnóstico e no remédio. Isso nós temos na palavra de Deus. A psicologia, a antropologia pode observar tendências de ansiedade, de hiperatividade. Só a palavra de Deus, porque as próprias soluções que muitas vezes são oferecidas são contradizentes, são contrárias entre si. Eu diria, essencialmente, o problema é o mundo antropocêntrico, centrado no homem, e não teocêntrico, que não quer ouvir as palavras de Deus. Perfeito. Eu não vejo aqui, vocês vão ter que ler para nós a outra pergunta. Claro, claro. Bom, pastor, a questão financeira tem sido o maior desafio na vida dos casais cristãos nos dias de hoje? Se não, qual o maior desafio na vida dos casais nos dias de hoje, casais cristãos? As 3 áreas normalmente destacadas e algumas pesquisas, eu vou acrescentar uma 4ª da nossa pesquisa, comunicação, finanças, sexualidade e, pasmem, mas a área que nós descobrimos através de uma pesquisa informal de vários casais, que causa mais conflito, é a área de maus hábitos. Os ajustes ao longo de um casamento. Algumas áreas que não são nem reveladas até depois de 37 anos, 11 meses e 7 dias, como no nosso caso. Mas eu diria, a pergunta é muito boa, mas cada casal é diferente. Eu diria, à luz do nosso estudo hoje, que o maior problema dos casamentos não são finanças, não é sexualidade, não são os maus hábitos, não são hábitos de comunicação, é egoísmo. É o eu. Agora, eu falo às vezes para os solteiros, você quer descobrir o quão egoísta você é, case-se. Você quer uma dose dupla, tenha filhos. Sua vida não é mais sua. E quem entra no casamento querendo o que quer quando quer, me desculpa. Por que nós temos tantos divórcios? Se eu entrasse no casamento para ministrar o outro-centrismo de Jesus, eu nunca ficaria desapontado. Nunca haveria conflito. É difícil se só um quer brigar. Não iria ser um casamento perfeito. E claro, como Cíntia, você bem destacou, nada disso é natural. Adão e Eva mostraram isso como padrão para nós. É tudo Cristo. Se não for Jesus dominando e domando o coração e a língua, ninguém faz isso. Mas em Cristo, eu posso ser o Adão que Adão nunca foi. Ela pode ser a Eva que ela nunca foi. Perfeito. Deixa eu só olhar aqui se tem alguma outra pergunta que eu tenha passado. Acho que não. Espera aí, só um instante. Enquanto você procura, posso fazer aquela última palavra de divulgação? Claro, por favor. Pode. Mencionamos no início, mas amanhã de manhã eu vou acordar e olhar no nosso canal do YouTube e ver quantas pessoas da igreja se inscreveram no canal. Mas chama-se Palavra e Família, talvez alguns já conheçam, mas nessas semanas, cada sábado tem um novo programa de 10, 12, 13 minutos. Nessas últimas semanas estamos tratando do papel da mulher, tem mais uma semana sobre respeito, e depois 3 programas sobre o papel do homem dentro do lar, e assim, muito, muito mais. E 110 programas, 105,
sobre as mais variadas questões sobre educação de filhos. Canal de YouTube Palavra e a Família. É tudo de graça, não tem propaganda, não foi monetizado. Nós só queremos abençoar as famílias. Esse é no YouTube. YouTube. Palavra e Família. Anotado. Ok. E também nos slides que eu mando vai aparecer as outras referências. Perfeito. Uma pergunta é: como que o homem se sente respeitado? Bom, sábado o programa vai falar um pouco sobre isso. Opa! Spoiler! É sobre a mulher que respeita o seu marido. Acho que você poderia ajudar aqui. Eu acho que tem várias maneiras de demonstrar respeito, assim como tem muitas formas de mostrar o amor. O importante é que cada esposa seja uma estudante do seu marido, para saber como é que o meu marido se sente respeitado. Porque pode ser que na minha cabeça eu estou respeitando meu marido, mas pode ser que para ele isso não demonstre respeito. Então eu preciso saber o que para ele faz com que ele se sinta respeitado. E quando a gente começa a perceber, começa a estudar, a gente descobre umas coisas que não sabia. Talvez um tom de voz, um olhar, linguagem corporal. Uma comparação, algo que falei para uma outra pessoa que não deveria ter falado. Tem muitas coisas que eu posso fazer que comunicam ou respeito ou desrespeito. E eu preciso saber o que é importante para o meu marido, porque não vai ser igual para todos os homens. Como Sim. Para cada mulher não é igual demonstração de amor. Tem mulher que quer ouvir eu te amo toda hora. Para mim, não precisa falar. Isso para mim não é importante. Para mim, demonstração de amor é outra coisa. Então, o marido tem que estudar a mulher e a mulher tem que estudar o seu marido para saber o que comunica para ele. Porque eu preciso respeitar o meu marido. Então, sim. Nos dias atuais, uma palavra talvez que comunique um pouco do que a palavra respeito, que resume Gênesis 2, o auxílio idôneo, Efésios, Colossenses, Tito, que fala de submissão, nessa palavra respeito, que é literalmente a palavra temor, mas no sentido do temor do Senhor. Quando a mulher demonstra ser maior fã, acho que na nossa cultura nós entendemos isso, de ser flamenguista, são paulino, seja o que for, o homem enfrenta o mundo se ele acreditar que a maior torcedora é a esposa dele, ela é a maior fã do clube dele, ele enfrenta o mundo. Então, o que é que uma torcedora faria para o time predileto? Talvez isso ajude um pouco. Sábado falamos um pouco sobre isso. Acho que eu vi mais uma pergunta. Tá, pastor. Vai ter comes e bebes assim no final? Você não comentou. Infelizmente não. Você tem um convite por causa disso. Ó, só aguinha. Água. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui. Colocou assim: qual a ferramenta para vencer os ciúmes? Eu acho que duas palavras, porque existem um santo ciúme, até expresso no livro de Cantares, 3 vezes, um coro que é repetido, em formas diferentes. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Inclusive, o contexto daquele versículo das raposinhas que vão comendo. Sim. O próximo versículo, na presença de raposinhas concorrentes do pedaço, ela declara: o meu marido é meu, caiam fora, raposinhas.
Então, existe um lado positivo de proteger o que é nosso. Sim. Agora, duas palavras-chave em tudo isso. E são dois lados da mesma moeda. Confiança e segurança. 1 Coríntios 13 descreve o amor que não é ciumento, porque não pensa mal, só pensa o bem. Então, não fica projetando, imaginando, fantasiando. Se não houver esse nível de confiança, o relacionamento está em areia movediça. E isso precisa ser resolvido. Segurança pessoal na identidade em Cristo e confiança no amor verdadeiro. Seriam duas armas, ferramentas muito importantes. Isso precisaria ser muito mais desenvolvido, mas eu acho que nosso tempo quase acabou, né? Deixa eu ver quanto tempo falta. Acho que é 1 minutinho só. Então, a gente queria agradecer. Muito. Foi excelente. Foi né? muito precioso o tempo, muita sabedoria. Amém. Pela graça de Deus. Nós vamos nos inscrever no Palavra e Família para poder acompanhar e que o pessoal também possa, né, acompanhar o pastor David Murk, Carol Sue também. Realmente somos muito gratos a vocês por esse tempo, né, pela disposição de vocês, pela palavra, a transmissão de conhecimento. Vou anotar os 10 mandamentos, eu vou colocar no meu quadro para eu aprender direito. E que Deus continue usando vocês em muito tempo ainda. Amém. Muito obrigada. Eu mando o PDF para vocês daqui a pouco. Ótimo, perfeito. que a gente distribui aqui para as pessoas. E um abraço para todos os nossos amigos lá na igreja. São muitos que conhecemos, nem mencionamos as pessoas e que conhecemos a outra vez. Nós agradecemos. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês também. Vai ficar gravado. Acho que acabou. Vai ficar gravado e depois vai ser disponibilizado no YouTube também. Tá certo? Um abraço para vocês.